Olá, pessoal do quarto ano, bom dia para vocês. Hoje, dia 28 de maio, né? Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio, nós teremos aula de matemática e ciências. Então, vamos começar lá com a nossa apostila de matemática. Então, hoje, abram lá na página 57, apostila de matemática, página 57. Nós iremos fazer a página 57 até a 60, ok? Nós vamos lendo e fazendo juntos, combinado? Então, vamos lá. Lá na página 57, então tá lá, dobro, triplo, quádruplo. O que é dobro? Né? Quando eu falo dobro de 20, eu pego 20 e faço vezes 2, ok? E o triplo, o número vezes 3. E quádruplo, o número vezes 4, ok? E múltiplos, o que são múltiplos? Para quem não sabe, múltiplo é quando eu pego o número e a partir desse número é como se ele fosse o resultado de uma multiplicação. Então eu tenho que descobrir que número vezes outro número é igual a esse número. Por exemplo, se eu perguntar, o 12, ele é múltiplo de 2? Sim. Por quê? Porque se eu pegar 2 vezes 6, eu estou multiplicando dois números e eu tenho como resultado o número 12. Então, isso são múltiplos. É quando esse número, né, ele é obtido a partir da multiplicação de dois números, ok? Por exemplo, se eu perguntar para vocês se o 12 é múltiplo de 5, não, porque não tem como eu fazer 5 vezes algum número para ser igual a 12. Então, o 12 não é múltiplo do 5. Então, acho que deu para clarear um pouquinho aí para vocês, né? O que são múltiplos. Então, múltiplos é quando eu multiplico dois números e eu tenho esse como resultado, ok? Então, por exemplo, o 15 é múltiplo de 2? Não, porque eu vou pegar 2 vezes, que número que é igual a 15? Não tem como eu fazer uma multiplicação com o 2 para dar 15. Então, o 15 não é múltiplo de 2. Ah, mas ele é múltiplo de 3, ele é múltiplo de 5. Por quê? Porque eu posso fazer 3 vezes 5, que eu tenho como resultado 15. Então, o 15 é múltiplo de 3, certo? E no 5, eu posso fazer 5 vezes 3, que é 15. Então, ele também é múltiplo de 5. Combinado? Então, vamos lá. Para descobrir a quantidade de botões de uma coleção, Maria foi contando de 2 em 2. Cláudio foi contando de 3 em 3. E Regina de 4 em 4. Então, vocês estão vendo aí a Maria, o Cláudio e a Regina. Então, a Maria está contando de 2 em 2, tá? Então, quando eu faço essa sequência de 2 em 2, também eu chamo de dobro, porque eu estou dobrando, tá? Então, eu estou dobrando. Quando eu faço a sequência de 3 em 3, é um triplo, porque eu estou triplicando de 3 em 3. E quando eu faço uma sequência também somando de 4 em 4, também é um quádruplo, ok? Então, vamos lá. Escreva a sequência embaixo da imagem está escrito assim, ó. Todas as crianças disseram que havia 48 botões na caixa. Então, eles estão contando até chegar no 48. Então, olha lá. Escreva a sequência de números que cada um usou para chegar a 48. Então, vocês vão pegar, vocês vão escrever lá, na primeira linha, Maria. E na frente, vocês vão colocar a sequência. Mas que sequência, professora? Eu disse que a Maria está contando de 2 em 2. Então, vocês vão começar com o 2. Aí, vocês vão dar continuidade. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e vai indo até chegar no número 48, tá? Então, é sempre acrescentar, é sempre adicionar mais 2, tá? Então, 2 mais 2, 4. Aí deu 4. 4 mais 2, 6. Então, vocês vão acrescentando de 2 em 2 até chegar no número 48. O Cláudio, eu disse que ele está
contando de 3 em 3. Então, eu vou começar do 3, certo? Por que do 3? Porque eu começo lá, ó, 0, 1, 2, 3. Então, lá em cima já está mostrando que ele está começando do 3 na imagem. Então, eu vou começar 3. Aí, 3 mais 3, 6. Aí, o próximo, 6 mais 3, 9. O próximo, 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. E aí, vocês vão colocando de 3 em 3. Vão somando, né? Soma aqui na cabecinha e vai colocando os números. Qual é o resultado dessa soma de 3 em 3? Então, vocês vão começar no número 3 e vão até o número 48, contando de 3 em 3. Combinado? E por último, nós temos a Regina, que ela está contando de 4 em 4. Vai fazer da mesma forma. Começa no número 4 e vai somando de 4 em 4. Então, o meu próximo número vai ser o quê? O 4, aí eu somo mais 4, dá 8. Depois, o próximo número, eu pego o meu 8 e somo mais 4, que dá 12. Então, vai ficar 4, 8, 12 e assim por diante. Então, vocês vão somando de 4 em 4, até chegar no número 48 também. Então, é isso daí, pessoal, nesse exercício, combinado? Continuando. Quantos números há na sequência de 2 em 2 até 48? Então, vocês vão olhar lá a sequência da Maria e vai ver quantos números deu, do 2 até o 48. E aí, vocês vão responder, tá? Quantos números, ok? Qual é a relação desse número com 48? A relação é a seguinte: se eu tenho o dobro, né? Eu tenho lá 48 números, eu sei que se eu voltar, se eu regredir, eu vou a metade, porque quando eu falo de metade, é referente a dobro. Por exemplo, qual o dobro de 2? É 2 mais 2, não é? Ou 2 vezes 2, que é 4, certo? E qual é a metade de 4? 2. Então, eu vou para frente e retorno, ok? Então, qual é a relação desse número? Que o 48, ele é o quê? Ele é o dobro do número que vocês contaram aí. E quem contou aí certinho nessa sequência, qual vai ser a resposta? Quantos números há na sequência? Terão que ter, nessa sequência de 2 em 2, 24 números, tá? Então, para vocês aí corrigirem e verem se está certo, se está correto de vocês. Então, qual é a relação? Esses 24 números que tem nessa sequência, qual é a relação com 48? Que 48, ele é o quê? É o dobro de 24. Ou eu posso dizer que 24, que é a quantidade de números que deu nessa sequência, é a metade de 48. Então, essa é a relação que há entre eles, ok? Quais são os algarismos que aparecem nas unidades dos números da sequência de Maria? Então, olha só. Olha todos os números da sequência que a Maria contou de 2 em 2. Olha na unidade, tá? Olha na unidade de todos os números. Então, quais são os algarismos que aparecem nas unidades? Então, os algarismos que aparecem é o quê? É o 2, é o 4, o 6, o 8 e o 0. Então, deu para perceber que são todos os algarismos que fazem com que os números se tornem pares. Lembra? Números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Lembrou? Isso mesmo. E aí, nós vamos lá para a página 58. Vamos lá para a página 58. Podemos dizer também que é uma sequência de dobros? Sim, porque está dobrando, né? O dobro não é sempre 2, então está dobrando. Então, é uma sequência de dobros? Sim, é uma sequência de dobros. O número 16, ele é o dobro de qual número? Para mim descobrir o dobro, aí eu falei que eu volto para trás, né? Eu retorno, eu regresso. Então, o que eu faço? Eu vou dividir por 2. Então, 16 dividido por 2 é 8. Então, o número 16, ele é o dobro do número 8.
E o número 50? Ele é o dobro de qual número? A mesma coisa. Eu vou retornar, regressar. Então, 50 dividido por 2, a metade, que é 25. Então, o 50, ele é o dobro de 25. Ok? Continuando. Nessas atividades, você vai usar as sequências que escreveu para a contagem dos botões. Copie-as em uma folha separada para facilitar a consulta. Então, vamos lá. Observe a sequência de 3 em 3. Quem que contou lá na nossa sequência de 3 em 3? Foi o Cláudio, tá? Então, agora nós vamos observar a sequência do Cláudio. Ele contou de 3 em 3. Então, vamos lá. Quais algarismos aparecem nas ordens das unidades? Olha lá, então na sequência de 3 em 3, quais são os algarismos que aparecem? Na ordem das unidades. Então aparecem todos os algarismos. Olha lá que interessante, todos, de 0 a 9. De 0 a 9 aparece aí. Todos os algarismos, olhando simplesmente a unidade de cada número, tá? Lá na sequência do Cláudio, que foi aquela sequência de 3 em 3. Então, a resposta é, aparecem todos os algarismos, de 0 a 9. Então, todos esses algarismos aparecem nas unidades desses números, nessa sequência. Letra A. Escreva os algarismos das unidades na ordem que aparecem na sequência. Então, vocês vão escrever na ordem que está aparecendo. Então, vamos lá. Os primeiros números, eles só têm unidade. Então, vocês vão escrever. Ah lá, olha lá na sequência do Cláudio. 3, 6, 9. Aí eu tenho 12. Não é para mim colocar o número 12. É só a ordem das unidades. Então, depois aí do 9, eu vou ter o quê? O número 2. Agora, a partir daí, é só o que está na ordem das unidades. Então, vai ficar 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0, 3, 6, 9, 2, 5 e 8. Essa, então, vai ficar nessa sequência. Eu estou pegando só os números que estão, os algarismos que estão na ordem das unidades. Combinado? Letra B. Se Cláudio continuasse contando, ó, ele parou lá no 48. Se ele continuasse contando, qual seria o próximo número nessa sequência? E depois qual seria? E o seguinte. Então, eu quero 3 sequências depois do 48, tá? Lembrando, qual é a sequência do Cláudio? 3 em 3. Então, vamos lá. Parou no 48. 48 mais 3, 48, 49, 50, 51. Então, o próximo número seria 51. E depois desse, qual seria o próximo? Depois do 51? 52, 53, 54. Então, 51, 54. E agora mais 3? 57. Então, essas seriam as 3 ordens seguidas, né? Feitas na sequência aí do número 48. 51, 54 e 57. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos lá. A letra C. A sequência de 3 em 3 que estamos usando começa em 3 porque foi usada para a contagem, certo? Mas ela poderia começar com qualquer número. Então, olha só. Aqui tem lá o menino pensando, né? Ele está falando, na verdade, 42, aí ele somou mais 3, 45, e ele somou mais 3, 48, certo? Então, é uma sequência de triplos. Lembra que eu disse que, ao mesmo tempo que triplo é vezes 3, se eu estiver fazendo uma sequência e falar que a minha sequência é um triplo, eu vou sempre adicionar 3, de 3 em 3. Se eu falar que a minha sequência é um dobro, sempre mais 2. E se for um quádruplo, sempre mais 4. Uma sequência de quádruplo, ok? Aqui, ó, nós temos uma sequência de triplos. Então, tá lá, 3 vezes 1 que é 3, 3 vezes 2 que é 6, 3 vezes 6 que é 18 e 3 vezes 11 que é 33. E assim por diante.
Agora eu quero que vocês escrevam 6 termos da sequência de triplos que começa com 60. Então, aqui eu tenho uma sequência de triplos. Então, a professora acabou de falar que quando eu falo uma sequência de triplos, eu vou sempre somar mais 3. E eu vou começar com o número 60. Então, o meu primeiro número vai ser 60. Então, vamos lá. 60 mais 3, 63. Mais 3, 66. Mais 3, 69. Mais 3, 72. E mais 3, 75. Então, essa vai ser a minha sequência de 6 termos, de 6 números. Então, 60, 63, 66, 69, 72 e 75, ok? Agora, olha só, presta bastante atenção nesse. Escreva 6 termos, eu quero também mais 6 números, numa sequência de triplos, então vai ser sempre mais 3, em que termina em 90. E agora, pessoal, como será que eu vou fazer? Se eu tenho que ter 6 números aqui e o meu último número é 90, então nós vamos fazer na ordem decrescente. Então, ao contrário, certo? Porque aqui não está falando que o meu 90 está começando. O meu último número desses 6 números nessa sequência, o último é 90. E eu sei que eu estou somando de 3 em 3, ok? Se eu estou somando de 3 em 3, qual é a operação inversa da adição? A operação inversa da adição é a subtração. Então, eu vou colocar o meu 90 lá em último e vou voltando em ordem decrescente, né? Então, 90 menos 3, quanto que dá? 87. E aí? 87 menos 3, 84. 84 menos 3, 81. E 81 menos 3, 78. E 78 menos 3, quanto que dá? 75. Então, a minha ordem vai ficar assim: 75, 78, 81, 84, 87 e 90. Viu que legal, né? Bem diferente. Letra D. O primeiro termo de uma sequência de triplos é um número terminado em 4. Qual é o algarismo das unidades dos próximos 3 números dessa sequência? Eu disse que numa sequência de triplo, olha só. Vamos, para vocês poderem entender melhor, volta lá na página 57, lá na ordem, na sequência do Cláudio. Ele que está fazendo a sequência de triplo, certo? Porque ele está somando de 3 em 3. Então, olha lá na ordem, na sequência do Cláudio. Olhando lá na sequência do Cláudio, olha lá qual é o primeiro número que termina em 4. Olha qual é o primeiro número na sequência dele que termina, que lá na unidade tem o 4. Então, olhando na sequência do Cláudio, nós vamos ver que o primeiro número que tem lá, que o 4 está na unidade, termina com o algarismo 4, é o 24. Então, vocês viram lá? 24. Mas eu quero que aqui na letra D, vocês me coloquem os 3 próximos dessa sequência. Mas não é o número, é só os algarismos da unidade. Então, olha lá, 24. O próximo número é 27. Então, ele termina com o algarismo 7. Então, eu vou pegar os 3 números seguintes do 24, em sequência. Então, seria o 27, mas eu não quero o número, eu só quero o algarismo que está na unidade. Então, vocês vão colocar lá 7. Depois, eu tenho o número 30, que termina com 0. Então, vai ser o algarismo 0. E depois, 33, que termina com o algarismo 3, na unidade. Então, quais são os 3 algarismos na sequência? Então, vai ser 7, 0 e 3. Então, vocês podem responder lá na letra D. Combinado?
E agora a página 59. Vamos lá na página 59. Caiu um pingo de tinta sobre o terceiro número de uma sequência. Então, eu tenho um número aqui e caiu uma tinta sobre o terceiro número, certo? De 3 em 3. E apenas o algarismo da unidade ficou visível. Então, ficou visível só o 1. Só isso que eu sei nessa sequência. Ele termina com o algarismo 1. E eu sei que essa sequência é de triplos. Então, ela vai de 3 em 3. Sabendo que os números dessa sequência estão entre 40 e 65, você consegue escrevê-la? Então, 40. Ah, mas como eu vou descobrir? Presta atenção. Se eu colocar o 40 como o primeiro número, vamos ver se vai dar certo? Olha só. Se eu colocar o primeiro número como 40, eu vou somar mais 3, vai dar 43. Se eu somar mais 3, vai dar 46. Então, o terceiro número vai terminar em 6. Então, pode ser o 40? Não. Então, vamos para o próximo. Vamos tentar. Vamos tentar o 41. Faz de conta que o primeiro número é 41. 41 mais 3, 44. 44 mais 3, 47. Vai terminar em 7. Então, tá certo? Porque aqui tá falando que ele termina com o número 1, algarismo 1. Então, também não dá. Então, vamos tentar o 42. Faz de conta que o primeiro número é 42. 42 mais 3, 45. 45 mais 3, 48. 48, o último algarismo termina com 8. Nesse número, então, o último algarismo é o 8. E aqui eu disse que o último algarismo é 1. Então, também não é 42. Nossa, professora, vamos tentar mais uma vez. 43. Se o meu primeiro número for 43, 43 mais 3, 46. 46 mais 3, 49. O algarismo termina lá com o algarismo 9. Pode ser 49? Também não. Então, vamos para o 44. O número 44, lá no primeiro quadrinho. 44 mais 3, 47. 47. 44, 45, 46, 47. 47 mais 3, 50. O 50 vai terminar com o algarismo 0. E aqui tem que terminar com o algarismo 1. Então, pode ser o 44? Também não. Vamos mais uma vez. Vamos começar com 45. 45 mais 3, 48. 48 mais 3, 51. Ó, deu certo. Vamos ver se vai terminar. 51 mais 3, 54. E 54 mais 3, 57. E 57 mais 3, 60. Então, encaixou lá no algarismo que estava faltando? Sim, porque ele termina com 1, 51. Então, essa vai ser a minha sequência. Então, vamos rever? Então, a minha sequência aqui vai ficar 45, 48, 51. Vocês vão colocar só o número, só aí o algarismo 5, porque já está o 1. 54, 57 e 60. Ok? Próximo exercício, 2. Observe a sequência de 4 em 4. Então, quem que contou lá de 4 em 4? Foi a Regina, não foi isso, pessoal? A Regina. Então, agora nós vamos observar a sequência da Regina. Assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Aparecem todos os algarismos de 0 a 9 na ordem das unidades? Então, olha lá na sequência, na página 57, olha a sequência da Regina. Aparece igual na do 3? Aparece de 0 a 9 todos os algarismos? Não. Então, essa informação é falsa. Então, coloco F. Essa sequência tem 12 termos? Conta lá se tem 12 termos na sequência da Regina.
Tem 12? Verdadeiro. Todos os algarismos das unidades são pares? Olha lá, só os algarismos que estão na unidade. Todos são pares? Todos são pares, então verdadeiro. Os algarismos das unidades não se repetem na mesma ordem. Eles não se repetem? Olha só, na mesma ordem. Vamos ver? Ó, 4, 8, depois 2, 6, 0, 4, 8. Então, eles se repetem. Então, é falso, a informação é falsa. Depois de um número terminado em 0, vem um número terminado em 2. Vamos ver aqui, então, na sequência da Regina, qual número termina em 0? O 20. O próximo termina em 2? Não, ele termina em 4, que é o 24. Então, também é uma afirmação falsa. Então, F. Então, vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Letra B. Escreva os algarismos das unidades na ordem em que aparecem. Então, nós vamos olhar, vamos voltar na 57 e vamos ver. Então, todos os algarismos das unidades na sequência da Regina. Então, vocês vão colocar lá. 4, 8, 2, 6, 0, 4, 8, 2, 6, 0, 4, 8. Então, essa é a minha sequência, tá, dos algarismos que aparecem nas ordens da unidade. Ah, professora, mas tem números repetidos. Eu preciso repetir? Não precisa, tá? Então, se você não repetir, vocês vão colocar, então, o quê? 4, 8, 2, 6 e 0. Porque não tem necessidade de repetir todos os algarismos novamente, os que estão iguais, tá? Essa ordem é a mesma da sequência de dobros? É a mesma da sequência de dobros? Olha lá se é a mesma ordem. Não. Quem fez a lá de dobro foi a Maria. Então, você vai olhar a sequência da Maria e da Regina. Então, ela não repete a mesma sequência de dobros. Então, a resposta é não. Se Regina continuasse contando, quais seriam os próximos números na sequência? Então, olha lá. 36, 40. Ela está contando de 4 em 4. Ela terminou em 44. Eu quero quais seriam os próximos números na sequência, até eu chegar no 60, tá? Então, vamos lá. 44 seria o quê? Se Regina continuasse contando, quais seriam os próximos números na sequência? Na verdade, a Regina, ela parou lá no 48, né? Os três fizeram uma sequência diferente, mas foi 48. Então, vamos lá. Então, depois do 48, se eu somar mais 4, quanto que vai dar? 52. Então, 52. Depois, 52 mais 4, 56. E 56 mais 4, 60. Então, a sequência ficaria 52, 56 e 60. A partir do número que ela parou lá na página 57, que foi o número 48. Ok? Essa sequência é formada por resultados de multiplicações por qual número? Essa sequência aqui do ladinho, que ela está contando, 33, 40 e 44. Elas são resultados de multiplicações por qual número? Então, esses números aqui, ó, 36, 40 e 44, elas são o quê? Resultados da multiplicação por 4. Por quê? Porque eu já disse que essa sequência é uma sequência de quádruplos. Então, se é uma sequência de quádruplos, então ela resulta de multiplicações por 4. Então, essa é a resposta. Ela resulta da multiplicação por 4, ok? E aí nós temos lá, ó, outra sequência para ser descoberta. E agora? Eu vou deixar para vocês tentarem essa, combinado? Então, lembrando, olha só. A mancha de tinta em cima do número só permite ver o algarismo das unidades, igual lá em cima. Só que aqui o meu algarismo é o 5. Será que esse número é de uma sequência de múltiplos de 4? E aí vocês vão tentar descobrir se é múltiplo de 4, ou se é múltiplo de 3, ou de 2. Eu vou deixar aqui para vocês pensarem um pouquinho. Ok? E aí, na nossa próxima aula, quando a gente começar matemática, a professora retorna aqui
para ver se vocês conseguiram fazer essa sequência e as possibilidades de quais sequências que daria aqui. Combinado? Então, pensem aí um pouquinho, tá? E façam aí com bastante atenção. E para finalizar, a página 60. Todos os múltiplos de 4 estão na sequência de dobros, certo? Então, confira lá. Circulou apenas os números pares. E dos triplos, quais estão na sequência de dobros? Então, nós vamos escrever a sequência de dobros até 60. Então, vamos lá? Vamos junto com a professora? Então, nós vamos escrever a sequência de dobros até 60. O que é uma sequência de dobros? De 2 em 2. Então, vocês vão começar 2, 4, 6, 8, 10 e vai indo de 2 em 2 até chegar no número 60. Depois de feito isso, né, vocês vão escrever essa sequência de dobro até 60, vocês vão circular os triplos que aparecem nela. Aí vocês vão voltar na mesma sequência e vai fingir que está contando de 3 em 3, tá? Então, os triplos. Então, por exemplo, o 2 está lá na tabuada do 3? Não. O 4 está? Não. O 6 está? Sim. Então, a minha primeira sequência aí de triplos vai ser o 6. E aí vocês vão circular. E a partir daí, vocês vão circular de 3 em 3. Então, 6, o próximo número vai ser 9. Só que eu tenho 9 aqui? Não. Então, vocês vão indo assim. Ah, depois 9 mais 3, 12. Eu tenho 12 nessa sequência? Tenho. Então, eu vou circular. Eu vou circular só os triplos que aparecem nela, tá? Só os triplos. Aqueles que tem na tabuada do 3, ok? Certo? E vamos lá. Nós temos aqui uma sequência, tá? Nós vamos fazer juntos, tá, pessoal? Nós temos lá 72, 76. Essa sequência está indo de quanto em quanto? 4. Então, vocês vão marcar lá, formada por múltiplos de 4. Ó, a segunda, 72 foi para 75. Então, é uma sequência de quanto? De 3, múltiplos de 3. 5, 10, 15. Uma sequência de 5, formada por múltiplos de 5. Depois, 30, 40, 50. Então, de 10 em 10. 156, 158, 2 em 2. Então, é 2. 156, 159, mais uma vez, outra aqui de 3. 156, 160, 164, 4, múltiplos de 4. 160, 170, 180, 10. Está subindo de 10 em 10, uma sequência de 10. 480, 482, então vai ser 2, é uma sequência aí de dobro, né? 85, 90, 95, uma sequência de quíntuplo, né? De 5 em 5. Então, vai ficar 5. Então, assim que vocês vão completar essa tabela. Letra A. Você reparou que tem 3 sequências que começam em 156? Então, nós temos aí 3 sequências que começam com 156. Qual delas chega antes em 168? Olha lá. Qual dessas 3? Nós temos as 3 seguidas lá, 156, 158, depois 156, 159. Qual delas chega mais rápido no 168? É a sequência de múltiplos de 4. Então, é a 156, 160, 164 e 168. Essa é a que chega mais rápido no 168. Então, a resposta é a sequência de múltiplos de 4, ok? O número 480 é o primeiro termo de uma das sequências. Ele é o dobro de qual número? Então, quando eu falo dobro e eu tenho que regressar, voltar, eu divido por 2. Então, se eu dividir por 2, 480, vai dar 240. Então, ele é o dobro de qual número? Então, 480 é o dobro de 240, ok? Nas sequências de múltiplos de 10, todos os números terminam em 0. E nas sequências de múltiplos de 5, como são os algarismos das unidades? Então, todos terminam em 0 e 5, certo? Então, 0 e 5.
E aqui, escreva uma sequência de múltiplos. Aqui também eu vou deixar para vocês, pessoal. E aí, na nossa próxima aula de matemática, a professora já inicia a aula fazendo a correção desses dois. Então, vocês vão fazer o exercício 5, tá? Vocês vão fazer uma sequência de múltiplos de 5. Tem que ter 8 termos, tá? E nelas vocês vão circular os múltiplos de 10. Então, vocês vão criar uma sequência de quíntuplo, tá? Então, de 5 em 5. E depois vocês vão circular os múltiplos de 10. E aí vocês vão responder quantos termos você circulou nessa sequência, ok? Então, exercício 5. E lá na página 59, a letra E, vocês vão fazer, vão pensar um pouquinho mais, e na nossa próxima aula, a gente entra na aula de matemática, quando for o dia, né, de aula, da nossa aula de matemática, a gente já entra corrigindo. Combinado? Então, agora nós vamos para ciências.